Fala pessoal, tudo bem? O mundo todo está falando sobre modelos de machine learning. As empresas estão buscando cientistas de dados e as pessoas estão se especializando. Todavia, o modelo de machine learning ele só entrega o seu devido valor quando ele é colocado em produção. E esse processo não pode ser e não é um bicho de sete cabeças. Nesse vídeo de hoje, eu vou cobrir pelo menos 3 abordagens para colocar um modelo de machine learning em produção, levantando os seus prós e contras de cada uma delas. Então, seja você um entusiasta, um cientista de dados, ou um gerente de área, que possui uma equipe de dados, esse vídeo vai te ajudar bastante a entender esse processo e a saber qual é o melhor tipo para a sua aplicação. Vem comigo. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é Jean Américo, eu sou mestrando em Inteligência Computacional na COP FRJ, sou cientista de dados sênior e trabalho com visão computacional e machine learning para a indústria de energia. Porém, atuei durante muito tempo com desenvolvimento de software e trabalhando como ciência de dados para a área de indústria de óleo e gás. Esse é meu LinkedIn aqui embaixo, então fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu não sei se todo mundo conhece o pipeline do trabalho de machine learning, mas ele basicamente se resume nessas etapas. Você vai ter o entendimento do problema, das variáveis, você vai fazer a limpeza, a preparação dos dados, vai fazer o pré-processamento para a criação do seu modelo em si, vai criar esse modelo, usando uma estratégia que você goste, que faça sentido para aquele problema, e você vai validar esse modelo. Então você vai lá tirar as métricas desse. E no momento que você tira essa métrica, você tem um patamar de decisão. Você tem que dizer, esse modelo está bom, ou esse modelo não está bom. E esse critério de estar bom vai depender única e exclusivamente da sua aplicação. Às vezes 70% de acurácia é ótimo, e às vezes 70% de acurácia é uma porcaria. E no momento que você define, ou você volta para o trabalho de pré-processamento, se ele não estiver bom, ou você leva esse modelo para a produção. E o que é levar esse modelo para a produção? Você que gerou todo esse processo em cima desse modelo, você vai exportar esse modelo usando o framework que você criou. Então, por exemplo, se você gerou o seu modelo usando o scikit-learn, provavelmente você vai usar o Pickle, e você vai exportar como se fosse um package, um zip, os pesos ou os patamares de decisão desse modelo. Então, nesse caso aqui, eu chamei de modelão.pickle, que foi o seu modelo exportado daquele trabalho de dados. Se fosse outro framework, .h5, por exemplo, se fosse TensorFlow, você ia exportar, por exemplo, em .pb ou em H5, que é no caso do Keras. E uma vez que você exportou esse modelo, você vai trabalhar com ele da seguinte forma. Você vai ter um interpretador. O que é um interpretador? É simplesmente a linguagem que você criou esse modelo, a meta-informação do modelo está aqui dentro, então você precisa do framework que gerou esse modelo para ler ele. Então, por exemplo, se eu criei um modelo com scikit-learn, você precisa ter ele instalado, o interpretador do scikit-learn, para você fazer a leitura desse modelo. E depois você vai usar esse modelo como se fosse uma função. Você vai pegar seus dados de entrada, que pode ser uma imagem, um texto, enfim, vai passar por esse modelo e vai fazer as predições. E uma vez que você exportou ele, você tem preparado aquela função, como você faz ele então para você, por exemplo, integrar ele ao seu sistema? Então você tem um fluxo de dados, um fluxo de informação que você quer consumir esse modelão.pickle. Como que você faz isso? Eu falei já no início do vídeo que existem mais ou menos 3 grandes formas de se fazer isso. A primeira opção, que eu chamo de modelo embarcado no sistema, você vai ter ali, por exemplo, uma aplicação, vamos dar um exemplo aqui de uma aplicação Java, que você tem todo o seu código Java, toda a divisão de classes, toda a estrutura da linguagem aqui dentro, e você vai implementar uma nova estrutura de linguagem, por exemplo, uma nova classe, separada do seu sistema, que vai implementar as dependências do framework que você usou para gerar esse modelo. Vou dar um exemplo aqui do TensorFlow. Então você vai estender o seu sistema para acoplar o interpretador, nesse caso o TensorFlow para Java, que vai ler esse modelo, e vai retornar as predições para o seu sistema. Então você está literalmente expandindo a estrutura desse sistema para abordar o interpretador do seu modelo, no caso do TensorFlow, fazer a leitura do modelão, e todo o fluxo de informação vai estar integrado aqui dentro. Qual que é a grande vantagem disso? A primeira delas é óbvio, você tem uma integração perfeita, você está dentro do seu próprio sistema, o interpretador aqui é uma parte do sistema, então você vai ter só uma classe diferente para ler o seu modelo e fazer as predições, isso é ótimo. E você coloca em produção apenas um último produto, um único produto. Então uma vez que você integrou o seu modelo no sistema, tudo isso se comporta como um corpo só.
né? Você tem apenas um produto para você dar manutenção e você tem apenas um produto para você evoluir, né? Você tem um controle muito maior disso. Mas quais são os problemas dessa área? A primeira delas é que você pode ter que fazer uma alteração grande, né, em um sistema que já está em produção. Então, às vezes você tem um sistema que é crítico, por exemplo, um sistema de transação do Itaú, que não é um negócio simples, e você vai fazer uma alteração grande dele. Isso já por si só é um problema, precisa ser feito com todo cuidado, né? E o segundo problema, que na verdade é bem mais expressivo, é que o time de dados ele se torna dependente do time de dev para avaliar bugs, performance e fazer alteração. Então, imagina que seu sistema aqui foi feito em Java, por exemplo. O time de dados provavelmente não vai saber Java. Então, como é que você debuga o seu modelo executando em Java se você não sabe Java? Então, você tem uma dependência do time de dev, o time que fez esse modelo, com o time de dados, o time que fez esse modelo, com o time de dev, o time que construiu o sistema. E o segundo problema é que você engessa a parte preditiva. Então, a equipe de dados continua lá trabalhando, e num determinado momento a equipe de dados fala assim, cara, eu tenho uma nova metodologia, um novo modelo, um modelão V2 aqui, ponto pico, que recebe uma nova entrada, e agora ele faz também um pós-processamento para melhorar essa predição aqui, subir de 70% para 90% de acurácia. Ele não consegue subir essa interpretação de forma fácil para aqui. Por quê? Porque isso aqui está dentro de um sistema em Java, e ele vai ter que estender isso daqui em código Java, obviamente. Então você torna uma dependência do time de dev com o time de dados, e isso é um problema. Um único ponto que vale a pena falar um pouquinho disso, um ponto adicional dessa primeira opção, é que o TensorFlow Lite é um package do TensorFlow voltado para você executar modelos embarcados mobile. No caso dos mobiles, essa metodologia é de longe uma das melhores. E basicamente o funcionamento dela é, você treina o seu modelo usando o TensorFlow normal, converte ele para o TensorFlow Lite, que é um arquivo em ponto diferente, igual eu falei lá que era um ponto pico, aqui você chama TF Lite, você vai usar um conversor do TensorFlow para converter ele, e você vai integrar esse cara, a execução dele dentro do interpretador Android. Isso é muito legal, tanto do interpretador Java, tanto do interpretador C#, ou interpretador C++ do iOS. Então isso é muito bacana que o TensorFlow tem feito, e é uma metodologia bem poderosa de você levar um modelo a não depender de rede e estar executando mobile e com boa performance. Então você cria o seu modelo usando TensorFlow normal, equipe de dados ali usando Python, enfim, converte ele e bota para executar Android, vamos dizer assim, de forma nativa com boas performances. Porém, obviamente, se você quiser fazer essa mesma alteração aqui e colocar mais código, você vai precisar fazer isso em Java ou C++. A segunda opção de como colocar esse modelo em produção é provavelmente a mais comum, que é subir num servidor REST API. Então você vai subir um servidor que vai ser responsável por fazer as predições do modelo, ele vai receber dados de todos os seus dispositivos que vão se comunicar com ele, o seu smartphone, laptop, PC, enfim, vai receber esse dado de entrada, vai fazer a predição e vai retornar para ele. E ele é hash, porque ele implementa o protocolo de comunicação HTTP. Então, a maneira como que o seu dispositivo se comunica com ele tem que seguir o protocolo HTTP, GET, PUT, POST, enfim, que é um protocolo bem consolidado e provavelmente o mais comum da internet hoje. Entrando um pouquinho mais detalhes, então, eu tinha dito para vocês das diferentes origens. Você vai ter o smartphone, celular, computador, enfim, qualquer coisa que se comunica com a internet. Isso é muito legal, que é o que a gente chama de modelo agnóstico à origem, tanto faz se ele é mobile, tanto faz se ele é um servidor, tanto faz se ele é um notebook, um tablet, enfim. Você vai se comunicar com esse servidor usando HTTP, e dentro desse HTTP, dentro dessa API, você vai ter um cara responsável, que é o que a gente chama de request handler, que vai pegar essa requisição que ele recebeu, transformar essa requisição em dados reais. Isso aqui geralmente vem através do JSON. Você vai ler esse JSON e vai chamar o seu script de execução. De novo, o seu interpretador, o seu modelo que você fez também está aqui dentro. O seu script de execução vai envolver pegar esse dado, que o seu request handler ali conseguiu desencapsular, chamar o seu modelão .pico ou em disco, fazer a sua predição e retornar. Você vai retornar essa predição, vai retornar essa resposta também no protocolo HTTP para o seu dispositivo aqui que fez a origem. Isso é muito legal.
Principais vantagens dessa metodologia, né? Primeiramente, como eu disse, ele é agnóstico, você acessa ele de qualquer dispositivo, tanto faz, você não precisa fazer qualquer alteração vindo de um celular, tablet ou computador. É claro, né? A exigência é ter internet e principalmente que você tem um deployment descorrelacionado. Ou seja, o aplicativo que está rodando aqui, tanto no dispositivo, tanto no computador, não tem nada a ver com o script de execução. Então você consegue, por exemplo, subir um novo script de execução sem mexer em nada do que está aqui. E vice-versa. Né? Você dá uma liberdade muito maior para você alterar esse script de execução, gerar um novo modelo, ou então para subir e melhorar o sistema sem influenciar em nada isso aqui. Então isso é muito legal. Né? Você dá liberdade para o cientista de dados e você dá liberdade para o desenvolvedor. Porém, apesar de ser mais utilizada e ter todas aquelas vantagens que eu acabei de citar, naturalmente você também tem alguns problemas. Né? A primeira delas, você precisa cuidar dessa API. Em que sentido eu quero dizer? Você precisa ter alguma preocupação com a escalabilidade. Então, imagina, por exemplo, que o seu servidor está servindo requisição para 1.000 dispositivos mobiles, 10.000, 100.000. O que acontece se esse servidor começar a receber muitas requisições? Ele vai sentar, ele não vai conseguir entregar as respostas a tempo e seu servidor provavelmente vai cair, vai ficar indisponível para novas requisições. Você também precisa cuidar dele do ponto de vista de segurança, de custo de infraestrutura. Se vai ser uma cloud, por exemplo, se vai ser um servidor on-premise, você precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Porém, talvez o principal problema dessa abordagem esteja nesses dois últimos pontos aqui, que o uso de banda das aquisições ele pode se tornar um problema se você, por exemplo, estiver trabalhando com modelos de Deep Learning e fazer predições de alta resolução. Imagina que você esteja trafegando aqui imagens de 50 megapixels, essas coisas começam a ficar inviáveis. Você vai começar a pagar muito caro pela essa banda de utilização. E por fim, principalmente pelo ponto mobile, às vezes você não tem rede disponível. Então, se você precisa de uma predição e ela não tem rede, essa predição acontece no servidor e você não tem rede, você simplesmente não tem essa predição naquele momento. Bom, e a terceira opção de deploy desse modelo de Machine Learning é através de um procedimento de ETL. Mas antes de eu falar do procedimento de ETL, enquanto predição de modelos de Machine Learning, eu preciso falar brevemente o que é o ETL. ETL é um procedimento de transformação de dados, de transformação em consolidação de dados, vamos definir assim, que às vezes acontece em algumas empresas. Em que sentido? Às vezes você tem N bancos de dados, você vai literalmente exportar dados desses N bancos de dados, vai transformar esses dados conforme alguma regra de negócio, alguma coisa, e vai recarregar essas informações transformadas num novo banco de dados com informações mais fáceis de serem consumidas ou consolidadas. Então você vai ter um data warehouse ou um banco de dados aqui que veio através da transformação de dados que estavam às vezes em N bancos. Então eu vou dar um exemplo prático. Você tem informações financeiras, informações de logísticas, você vai pegar, transformar e carregar isso num banco de dados, por exemplo, para gerar informações mais fáceis do ponto de vista corporativo, do ponto de vista executivo. Então, ETL é esse procedimento. Você vai exportar, transformar e recarregar. E como a gente coloca um modelo de Machine Learning para transformar, para ser executado no procedimento de ETL? Como você já deve estar imaginando, ele vai ser baseado no procedimento de transform. Então você vai ter, por exemplo, o seu N banco de dados, o seu script vai pegar dados desses N bancos de dados, e durante o seu script de transformação, você vai fazer a sua predição, você vai ter o seu script ali que vai ler o seu modelão.pickle, fazer as predições, retornar, vamos dizer assim, seguir o fluxo de transformação até esse dado ser enviado para o Data Warehouse. Então você vai embarcar o seu modelo como um script de execução dentro do procedimento de transformação do ETL. O que é uma grande vantagem de embarcar um modelo desse jeito? Primeiramente, você não tem uma preocupação clara com o consumo de banda e disponibilidade de rede, como você tem na hora de levantar uma API. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com REST API com imagens, você tem um consumo de banda muito elevado para fazer aquelas requisições e para enviar seus dados. Isso não acontece. Muitas das vezes, todos esses bancos eles estão na mesma rede ou na mesma infraestrutura cloud, que você tem uma largura de banda muito alta, porque eles não estão em internet, eles estão em intranet. Isso é muito legal. Outro ponto que erros e falhas eles podem ser facilmente investigados. Você consegue fazer um deploy sem muitos problemas. E uma execução programada. Às vezes você não tem
por exemplo, a necessidade de ter um servidor disponível aqui fazendo essas predições em termos de execução. Pelo contrário, você pode executar esse procedimento uma vez no dia e você consolida essas informações no dia, faz a predição em todas elas e recarrega no novo banco. Porém, como tudo na vida, isso também tem suas desvantagens. E quais são elas? A primeira dela é justamente um contraponto à sua principal vantagem. Um script ETL com execução em tempo real, em tempo de execução, ele é bem inviável. Você pedir isso aqui para executar, por exemplo, a cada minuto, ou a cada segundo, não é exatamente esse o objetivo de um ETL. Então, às vezes, se você, por exemplo, tem a necessidade de ter essas predições em tempo real, você não consegue embarcar ela desse jeito. E o segundo ponto é justamente depende da empresa já possuir uma rotina de ETL. Muitas das vezes a empresa não tem uma rotina de ETL, que isso aqui não faz sentido para ela. Tem poucos bancos de dados, ou até poucos data warehouse, ou não faz sentido realmente o script de execução do modelo estar aqui no procedimento de transform, porque esses bancos aqui não possuem informação relevante para o modelo. Então não faz sentido ela estar presente no ETL, ou a empresa às vezes nem tem esse procedimento de ETL estruturado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre vocês nos comentários desse vídeo, da experiência que vocês têm com cada um desse tipo de abordagem. Um deploy de modelo do tipo integrado ao sistema, do tipo REST API, que vocês levantaram o servidor, ou num procedimento de ETL. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a experiência de vocês, os problemas, os aspectos positivos e negativos que vocês enfrentaram na prática. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixa o teu like e principalmente se inscreva no meu canal. Eu vou falar muito mais sobre ciência de dados, sobre o modelo de machine learning e muitas coisas voltadas para a experiência prática. Obrigado!